Conhecer melhor a câmera vai te ajudar a fazer imagens com boa qualidade e deixar o vídeo mais interessante. Por isso, vamos começar apresentando as principais partes dela. Existem duas coisas que podem ajudar você a entender como uma câmera funciona. Ela foi criada para imitar o nosso olho e a forma com que ele nos faz enxergar. Por esse motivo, algumas peças funcionam de forma parecida com ele. Assim como os olhos, ela usa a luz que entra nela para criar a imagem. E muito do que faz uma imagem ficar boa é saber controlar a luz que entra nela. Sabendo disso, vamos conhecer algumas peças da câmera. Mas como existem diferentes tipos de câmera, vamos focar nas partes em que você vai encontrar na maioria delas. Vamos lá! Lente. A lente também pode ser conhecida como objetiva e é a parte que funciona como a íris do olho e controla a quantidade de luz que entra na câmera, o zoom e o foco. Você encontra vários tipos de lentes com quantidade de zoom, foco e outras características diferentes. Existem câmeras em que a lente vem colada nela e não é possível trocar de lente, mas em alguns modelos você pode encaixar e desencaixar a lente, o que te deixa usar diferentes lentes em uma mesma câmera. Corpo. Quando tiramos a lente, o resto é conhecido como corpo da câmera. Nele estão várias peças importantes. A primeira é o obturador. Depois de passar pela lente, é essa peça que a luz encontra. O obturador funciona como o piscar de olhos da câmera. Quando aberto, deixa a luz entrar e quando fecha, bloqueia essa entrada. E do mesmo jeito que controlamos a velocidade que piscamos, você pode mudar a velocidade que esse obturador abre e fecha. Essa velocidade vai mudar dependendo do que você está filmando e pode mudar a aparência de sua imagem. Mas não se preocupe, vamos voltar a falar do obturador em outros momentos e explicar melhor sobre isso. A segunda peça é o sensor de imagem. Ele fica dentro do corpo da câmera e funciona como a retina dos olhos, ou seja, ele é o responsável por capturar a luz que entra no corpo e transformar ela em foto ou vídeo. Depois temos a tela, conhecido também como visor. Essa parte funciona como a tela de um celular. Nela você pode ver a imagem que você vai gravar, os vídeos e fotos que você já fez e ver as informações para configurar a máquina. Ainda no corpo da câmera, temos os botões de configurações. É com eles que você consegue arrumar coisas como o brilho, a cor e o foco da imagem. Existem várias opções e a localização e a aparência desses botões podem mudar dependendo da câmera. Por isso, vamos falar dos que aparecem na maior parte delas. Esse triângulo representa o botão para você poder ver os vídeos e fotos que já tirou. E você pode passar essas imagens com os botões indicados na tela. Esse círculo vermelho indica que esse é o botão para você começar a gravar um vídeo. O botão com desenho de lixeira serve para você pressionar quando quiser apagar uma imagem. Esse raio é o do botão de flash, que é usado para iluminar ambientes muito escuros. O botão menu serve para você conferir a maior parte das informações e ajustes da câmera. Esse botão com sinal de mais e menos é o de mudar a abertura da lente. O botão escrito ISO é onde você vai mudar a sensibilidade do sensor da câmera. Essa peça que geralmente roda serve para trocar o modo da câmera. São vários, mas para quem está começando, recomendamos usar o automático, que geralmente aparece como alto. O botão para ligar e desligar a câmera geralmente aparece próximo do botão de modo, lembrando que on significa ligar e off, desligar. Próximo do botão de ligar e desligar, geralmente fica o botão que você usa para tirar foto, e é normal que ele não tenha nenhum desenho em cima dele. Mas e se você for gravar com o celular? Bom, nos celulares a lente e a câmera já vem dentro dele, então não existe a possibilidade de mudar a lente nem os botões como os da câmera. Você vai precisar trabalhar com a lente que ele já tem e ajustar a imagem na área de configuração da câmera, e aí isso vai mudar dependendo do modelo. Mas existem muitos celulares que fazem imagens ótimas e até os que já vêm com mais de um tipo de lente dentro dele, então não se preocupe. É possível usar o celular para fazer vídeos tão legais quanto os vídeos feitos por uma câmera.
Agora que conhecemos algumas peças importantes da câmera, vamos aprender mais sobre algumas funções básicas que podem ajudar a melhorar a qualidade das imagens. A primeira delas é o ISO. Ele é uma ferramenta que muda o quão sensível à luz o sensor vai estar. Quanto mais sensível à luz o ISO deixar o sensor, mais claro o vídeo ou a foto vai ficar, e quanto menos sensível, mais escuro. Vamos entender melhor o ISO com um exemplo. Assim como nossos olhos, o sensor da câmera é muito sensível à luz. Você já saiu de algum lugar escuro para um lugar mais claro e ficou difícil de enxergar? Mas depois de um tempo parece que os seus olhos se acostumaram e você conseguiu ver o que antes não via, certo? É o nosso olho se acostumando com a luz do ambiente. É parecido com isso que o ISO faz na câmera, dependendo da luz de onde você for filmar ou fotografar, você muda a sensibilidade do sensor. O valor de ISO nas câmeras geralmente segue a sequência que aparece na tela, mas é preciso tomar cuidado. Um ISO muito alto pode deixar a imagem granulada e sem qualidade, e o ISO muito baixo pode deixar ela escura e difícil de enxergar as coisas da cena. Outra função importante é o foco, que serve para você falar para a câmera qual é o objeto principal da imagem, ou seja, qual deve ficar mais visível. Veja nesse exemplo. Aqui, começamos com a imagem toda fora de foco e arrumamos o foco com o tempo, deixando ela mais visível. E esse foco pode ser automático ou manual. No automático, a câmera faz o trabalho por você. Geralmente, ela seleciona o que está mais perto e tenta deixar mais visível. Ele é ativado dando um meio clique no botão que você usa para tirar a foto. Já no foco manual, você está no controle para decidir qual é o objeto principal da imagem. Como você faz isso depende da câmera. Geralmente, é girando o arco de foco da lente ou nas configurações. Lembrando que esses são os tipos de foco que mais aparecem nas câmeras, mas recomendamos que você veja se sua câmera traz mais opções além delas e testar outras possibilidades. Mas e o foco do celular? Geralmente ele é feito tocando na tela, em cima de onde você quer que seja o objeto principal da imagem. A última função que vamos falar é a profundidade de campo. Já sabemos o que é o foco, certo? No geral, a profundidade de campo é a função que arruma o quão nítidas vão estar as coisas que ficam ao redor desse elemento de foco. Aqui, podemos ver a mesma imagem com diferentes formas de usar essa função. Não existe um botão para mexer na profundidade de campo. Para trabalhar com essa função, você precisa alterar algumas coisas na câmera. As duas principais são a abertura do diafragma e o quão perto você vai estar do que você está gravando. Se antes comparamos a velocidade do obturador com o piscar de olho, o diafragma funciona como a pupila dele. Enquanto o obturador decide por quanto tempo o sensor vai estar recebendo a luz, o diafragma vem antes dele, ainda na lente, e controla a quantidade de luz que esse sensor vai receber. Quanto mais você abre o diafragma, mais fora de foco vão ficar as coisas ao redor. Ao contrário, quanto mais você fecha o diafragma, mais nítidas ficarão as coisas ao redor. A abertura do diafragma vai aparecer na máquina com esse símbolo aqui. Quanto maior o número, menor é a abertura da lente e vice-versa. Por exemplo, essa abertura é maior que essa. Isso pode confundir, mas logo a gente se acostuma. Veja no exemplo a mesma imagem com diferentes aberturas. A segunda forma de arrumar a profundidade de campo é mudar a distância que você está do que estiver gravando. E como mexer com a profundidade no celular? Infelizmente, não conseguimos mexer com a abertura da lente da câmera nos nossos celulares, mas uma opção para conseguir um efeito parecido é o modo retrato que vem na maioria deles. Onde esse modo vai estar e como ativá-lo vai depender de cada aparelho.